Te louvamos, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos tem alcançado no teu Evangelho. O Senhor tem transformado a nossa vida. Nós queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre as crianças que vão seguir, que vão meditar nas tuas coisas. E sobre nós também, Pai, que estaremos aqui e meditaremos na tua palavra. Pedimos a operação do teu Espírito Santo nesta noite. O Senhor venha falar conosco, ministrar nos nossos corações de uma forma particular, de uma forma especial, para cada um de nós, Pai, segundo as nossas necessidades, segundo o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo da vida de Jesus. E hoje, mais uma vez, nós vamos voltar nessa figura enigmática, dessa figura maravilhosa que é João Batista. Né? Nós vamos ler o capítulo 3 de João, verso 22 ao verso 36, o texto sobre o qual nós meditaremos. João 3, a partir do verso 22. Diz assim a Escritura: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo que era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente, o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado nas suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém. Irmãos, no aspecto cronológico, a gente estudou do chamado de Jesus, do batismo de Jesus, nós estudamos a tentação do Senhor no deserto, nós falamos domingo passado do ministério de Jesus em Caná, onde ele foi para um casamento e transformou água em vinho, né? Domingo passado foi a conversa de Jesus com Nicodemos, e hoje nós vamos estudar ou meditar acerca dessa passagem. Aqui no Evangelho é a última vez que João Batista vai aparecer realmente na narrativa. Depois disso ele vai ser encarcerado e morto. Então, essa é a última aparição de João nos Evangelhos. E o texto fala no verso 22 que Jesus, depois disto, dessa conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus e seus discípulos foram à terra de Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. Esse ministério de Jesus na Judéia não aparece nos evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas. Só João fala desse ministério de Jesus na Judéia. Nos sinóticos,
Jesus inicia o seu ministério já na Galileia. Então a gente tem aqui só em João, os estudiosos acreditam que Jesus tenha passado alguns meses na Judéia antes de ir para a Galileia. E o texto então faz uma referência, um paralelo. Na verdade, todo esse texto aqui, ele tem o objetivo de expor esta relação do ministério de Jesus enquanto João Batista exercia também o seu ministério. E diz o verso 23, ora, João estava também batizando em Enom. Então Jesus batizava na Judéia e João Batista batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Os estudiosos não têm muita certeza exatamente onde é isso, mas eles acham que fica perto de Samaria, né? Os samaritanos, Jesus tinha um certo problema com os samaritanos, mas não sei porque João estava ali nesse lugar batizando, não sei porque não, o texto diz, porque tinha muitas águas, né? Mas não sei porque exatamente em Samaria. E aconteceu que houve uma discussão entre um certo judeu e os discípulos de João. João tinha os seus discípulos também, não é? Acerca da purificação. Provavelmente eles estão falando aqui do batismo, porque o batismo era tido como um ato de purificação espiritual, né? Então, provavelmente estavam falando do batismo. E no contexto de que segue o texto, a gente tem a convicção de que realmente é do batismo que ele está falando. E houve aquela contenda, e não podendo os discípulos de João resolver aquela contenda com o judeu, eles acabaram indo falar com o mestre, né? O João o Batista, João o Batizador. E no verso 26 diz assim, foram ter com João e disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, Jesus, né? Do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Então os discípulos de João falaram assim, Jesus, mestre, aquele Jesus que o senhor falou, agora ele está batizando. E pior, todo mundo, o povo inteiro vai ter com ele. Né? Qual é a questão aqui envolvida, gente? Que os discípulos de João Batista estavam questionando, olha, vai atrapalhar o seu ministério, não é? O contexto aqui que a gente presume não vai atrapalhar o seu ministério. Houve uma certa ocasião que Jesus mandou os discípulos para pregar nas cidades, e eles voltaram, a gente encontrou ali alguém que está pregando também, só quer que a gente faça o quê? Vamos pedir para descer fogo do céu e matar com todos eles, né? Então os discípulos de Jesus também tiveram esse sentimento que às vezes é tão comum, né, na gente, assim, poxa, mas ele está pregando, o Senhor é um mestre, João Batista, porque o povo respeitava o nome de João Batista, agora vem esse Jesus, quem é esse cara? Quem é que pensa que é? Para sair aí batizando, não é? E os discípulos foram questionar o seu mestre. Agora, a resposta de João Batista, gente, é fantástica. É uma resposta fantástica. O que nós responderíamos, será, para esses discípulos que foram questionar, né? Uma vez eu escutei uma conversa na igreja. Assim, você viu, a igreja tal vai abrir uma igreja aqui do lado, na mesma rua. Mas eles tinham que abrir uma igreja aqui do lado, né? É uma concorrência. O pessoal vai vir aqui, vai vir ali, tem gente. Então as pessoas se preocupam com isso, né? Mas olha o coração de João, porque o que ele vai responder agora mostra o que está no coração de João. E ele diz assim: o homem não pode receber coisa nenhuma se do céu não lhe for dado. Depois, eu não sou Cristo. Eu não sou Cristo. Eu já disse isso para vocês. Vocês são minha testemunha. Eu não sou Cristo, mas eu fui enviado como precursor do Cristo. E ele termina dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. Gente, que coração de servo. Não é verdade? Que coração de servo. Olha, João Batista tinha um coração correto diante de Deus.
E hoje nós vamos meditar um pouco a respeito da felicidade. Da felicidade, né? É o tema aqui do nosso estudo, é a fonte da verdadeira alegria. Você já viajou de carro, num dia muito quente, numa estrada reta e plana? Você já viu aquelas coisas lá longe, que parece que tem uma coisa na estrada? O que é aquilo? Aquilo lá o pessoal diz que é por causa do ar quente que sobe. Aquilo é uma miragem. E você já percebeu que você pode estar 100 km por hora, os apressadinhos até mais. Mas quanto mais você assim, vamos chegar lá, mas você não chega. Por quê? Porque quanto mais você anda, mais aquela coisa se afasta. E o pessoal diz isso no deserto também. Diz que as pessoas, quando estão perdidas no deserto, quando elas estão no deserto, aquela também por causa do calor excessivo, é um fenômeno físico. Elas começam a ver coisas e ela acha que é um oásis, porque parece água aquilo, né? É um brilho que dá assim na estrada. Isso acontece no deserto, parece água. E a pessoa está morrendo de sede e ela começa a ir para lá, só que quanto mais ela anda, mais aquela coisa vai. Aí está lá, aí ela continua andando e a coisa, quando ela chega lá onde ela estava achando, a coisa foi mais para frente. E na verdade ela não chega a nada, porque aquilo é uma ilusão. É apenas uma ilusão de ódio. E a felicidade, ela é mais ou menos assim também. Se você colocar no seu coração que você vai buscar a felicidade, você fala assim, eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa. Às vezes a pessoa não tem uma casa, ainda não tem uma casa, fala, se eu tivesse a minha casa própria, eu seria feliz. E aí ela está vendo uma miragem, né? Então ela vai caminhando na direção daquele sonho, daquela ilusão. Aí quando ela consegue o que ela queria, o que ela achava que ia trazer a felicidade dela, ela vê que ela continua do mesmo jeito. Ela, não, agora é quando meus filhos se formarem na faculdade. Eu não me formei, mas quando meus filhos se formarem na faculdade, eu vou ser muito feliz. Aí os filhos vão lá, ela se esforça, vários filhos se formam na faculdade e ela está do mesmo jeito. E a pessoa vai sempre estabelecendo um alvo à frente, colocando naquilo um objetivo de vida, porque quando ela atingir aquilo, ela vai ser feliz. Eu, não sei se coincidência seria a palavra, mas eu estava lendo esse livro aqui, ele está até em inglês, eu vi, minha nora me emprestou. Minha nora é psicóloga, e ela me emprestou esse livro. Ele diz assim, A Virtude Perdida da Felicidade, né? E o autor desse livro está falando que o conceito de felicidade que existia entre os filósofos gregos, o conceito de felicidade que tem no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o conceito de felicidade de que escreveram os pais da igreja, os teólogos católicos da Idade Média, até os reformadores já no século XVI, XVII, era um conceito completamente diferente do conceito de felicidade que se tem hoje. Para essas pessoas, ao longo desses séculos e séculos que pensaram sobre esse assunto, a felicidade era um subproduto, uma consequência da pessoa buscar uma vida de virtude e buscar ter um caráter íntegro, reto, e a felicidade seria então o resultado disso. E ele cita inclusive a pesquisa de um autor, de um pesquisador chamado Seligman, que na década de 80, ele falou que ele gastou a vida inteira, esse pesquisador gastou a vida inteira dele para pesquisar a felicidade. E na década de 80 ele escreveu um livro, e ele fala exatamente isso, que a partir da geração que nos Estados Unidos se chama Baby Boomers, que são exatamente aquelas pessoas que nasceram após a Segunda Guerra Mundial, de 1945, 50, até início de 50, houve uma explosão de nascimento de bebês nos Estados Unidos, acho que na Europa também. E eles chamavam esse pessoal de Baby Boomers, por causa da explosão de bebês, não é? Esse pessoal, eles tinham eles estavam na casa dos 20 anos na década de 60,
Hoje eles estão na casa dos 60, são presidentes da República e coisa e tal. São os baby boomers. Ele fala assim, a partir desse pessoal, nos Estados Unidos, o conceito de felicidade mudou daquilo que sempre vinha vindo ao longo dos séculos. E a felicidade passa a ser concebida como a busca do prazer, a busca do desejo. Então, o que sempre tinha sido a consequência de você buscar ter uma vida virtuosa, de você buscar desenvolver um caráter íntegro e reto, com aquele sentimento que traz um sentimento de bem-estar como consequência, a felicidade passa a ser simplesmente a busca pelo prazer, a busca pelo desejo de uma forma sem limite, que é o quadro que a gente tem hoje. E esse autor, ele fala que isso traz, e ele não é cristão, ele fala que isso tornou pessoas vazias, porque é exatamente por causa disso, elas têm esses, não, eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz quando, e ele diz inclusive que isso é uma atitude viciante. A pessoa, quando consegue, ela vive dessa forma, ela fica viciada de tal maneira que ela precisa cada vez mais disso. É lógico que existe toda uma cultura de consumo por trás disso, de propaganda, de marketing, que você sentir que falta alguma coisa na sua vida é muito bom para o comércio, né? Então, você liga a sua televisão, você tem propaganda dizendo que se você tiver uma televisão de 90 polegadas, né, você vai se sentir muito melhor. Sua televisão só tem 70. Mas se você tiver sua televisão de 90 polegadas, na época de videocassete era cabeça, né? Talvez alguns não sejam desse tempo aqui. Um vídeo de 3 cabeças. Nossa, meu vídeo só tem 2 cabeças. E a pessoa ficava mal, porque o vídeo dela só tem 2 cabeças, e o vizinho agora tem um vídeo de 3, aí depois apareceu um vídeo de 4 cabeças. E isso não tem fim. Porque a pessoa sempre quer ter mais, ela sempre, não importa quanto ela tenha, não importa, é a miragem do deserto, não é? A felicidade está sempre do lado, e a pessoa gasta a vida dela para perseguir uma felicidade que sempre dá um passo adiante. Tem uma expressão, os irmãos devem conhecer, é o pote de ouro no final do arco-íris. Já escutaram essa expressão, né? É o pote de ouro no final do arco-íris, porque o arco-íris também é assim que nem miragem. O arco-íris, você nunca consegue chegar no arco-íris, já percebeu isso, né? Quanto mais está um dia chuvoso, choveu e forma um arco-íris. Quanto mais você anda, quando você estiver de carro ou de avião, o arco-íris ele também se desdobra, né? Porque ele é só uma ilusão de ótica. Então, o pote de ouro no arco-íris é uma expressão que ela reflete toda essa circunstância, né? E você buscar uma coisa que, na verdade, você não tem como obter. E a gente vê aqui um contraste com a atitude de João. Então, ele fala assim, olha, João, ele não era um João ninguém, vai, fazendo um trocadilho aqui. Ele era filho de um sacerdote, né? Ele era filho de um sacerdote. O sacerdote na sociedade judaica era uma pessoa importante. E ele não era uma pessoa qualquer. Nasceu nas montanhas da Judéia e abandonou tudo para ir para o deserto. Aí a Bíblia fala que ele se vestia com peles e comia gafanhoto com mel no deserto e começou o seu ministério no deserto. João Batista pagou o preço, gente. Ele abriu mão de muita coisa. Ele poderia ter uma vida confortável lá junto com a família dele, que tinha um certo status social, mas ele abriu mão de tudo isso e pagou um preço para servir a Deus, para cumprir o chamado que ele entendeu que Deus tinha na vida dele. E agora ele estava vendo, nós estudamos que vários discípulos de João abandonaram João para seguir a Jesus. Nós estudamos isso aqui, não foi? Alguns dos apóstolos de Jesus eram discípulos de João. Então, a gente tem um quadro em que a fama de Jesus está aumentando, os números de discípulos de João está aumentando, de Jesus está aumentando, enquanto a fama de João Batista está diminuindo e o número de discípulos dele também. Alguém que pagou um preço, alguém que fez sacrifícios para servir a Deus,
agora está vendo o seu ministério diminuir, né? Então, João, a primeira coisa, eu vou dividir as respostas de João em 3, para a gente meditar. A primeira resposta dele, né, para os seus discípulos que foram questionados. O homem não pode receber coisa alguma, verso 27, se do céu não lhe for dada. Olha que atitude tremenda de João Batista. Ele reconhece que tudo que ele realizou no deserto, os discípulos, as mensagens, foi um dom de Deus, um presente de Deus. Lá em Tiago 1,17 está escrito: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes. Gente, que atitude legal, que atitude correta, que atitude positiva que o cristão deve ter. Tudo que você tem, Deus te deu. Eu não posso ter nada. João não fala dele, perceba bem, ele fala assim: o homem não pode ter coisa alguma. Ele não estava falando dele especificamente. O homem é ele, sou eu, é você. Nós não podemos ter coisa alguma se Deus não nos der. Isso, a gente pode ver os desdobramentos disso. Primeiro, eu tenho que ter orgulho de qualquer coisa que eu tenho, de qualquer coisa que eu atingi? Não. Por quê? Se eu tenho, qual é a conclusão? Deus que me deu. O homem não pode ter nada se não lhe for dado do céu. Então assim, pode ser um bem, pode ter um status social, pode ter uma posição, pode ser minha saúde, pode ser o que for. Se eu tenho, é porque nós recebemos de Deus. Não há motivo para orgulho, não há motivo para exaltação. Mas também, e se nós não temos aquilo que queremos? Qual é a conclusão? Se não temos, é porque Deus não nos deu. Se você quis e você trabalhou por aquilo, mas você não obteve, é porque Deus não queria te dar aquilo. Então, isso também traz para nós cristãos uma atitude de contentamento, né? E o apóstolo Paulo fala disso: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado, eu sei estar exaltado, eu sei ter abundância, eu aprendi a ter abundância, mas aprendi também a viver fartura. Eu passei fome, eu tive abundância, né? Então assim, é aquela consciência de que nossa vida está 100% nas mãos de Deus. Agora, tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E aqui a gente tem que reconhecer que Deus tem dado habilidades para todos nós. Deus tem dado dons e talentos, e aquilo que Deus deu para você, só você tem. Só você tem. Cada um de nós é uma pessoa especial. Dizem que a Terra tem 6 bilhões e 500 milhões de habitantes. E os demógrafos falam também que a quantidade de pessoas vivas hoje é a mesma quantidade de pessoas que já viveram no passado e já morreram. Então, você somando as 6 bilhões e 500 milhões de pessoas que estão vivas com as 6 bilhões e 500 milhões de pessoas que já morreram, a gente conclui que 13 bilhões de pessoas já botaram o pé nesse planeta. E você é uma pessoa única. Cada um de nós é uma pessoa única. Aquilo que Deus te deu, as virtudes, os dons especiais que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, só você tem. Não existiu ninguém no passado igual a você. E não vai existir ninguém no futuro igual a você. Cada um de nós é expressão de Deus na história. Cada um de nós é como uma obra de um artista. Você imagina um quadro de um pintor famoso, né? Um Picasso que já morreu, aí a obra dele vai ali, não achar, às vezes acontece isso, achar a obra de um pintor famoso que não se tinha notícia, e aí aquilo é uma notícia no mundo da arte, aquilo vai leilão, atinge milhões e milhões. Nós somos como obras de artes de Deus. E Deus nos fez de uma forma especial. E Ele nos deu os dons, e nos deu os talentos e habilidades que são únicas.
Aquilo que Deus tem para você, só você pode fazer, nenhuma outra pessoa pode fazer. Às vezes, a gente fica olhando para a grama do vizinho que é mais verde, né? A gente tem essa tendência, puxa, o fulano é melhor que eu, Cicrano tem mais do que eu. Mas João Batista, ele fala assim: o homem não pode receber coisa nenhuma se do céu não lhe for dada. Se ele tem, é porque Deus deu. E se eu não tenho, é porque Deus não me deu. Mas Deus me deu outras coisas. E essa atitude coloca tudo na nossa vida em perspectiva. Não é para nós atingirmos satisfação na nossa vida, é fundamental nós termos consciência das capacidades que Deus nos deu. Deus, você é uma pessoa única, você é uma pessoa especial. Deus te deu dons, talentos e habilidades. E para você ter satisfação na sua vida, você precisa descobrir quais são os dons que Deus te deu. Quais são essas habilidades? Verso 28. Vós mesmos sois minhas testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Uma segunda atitude fantástica de João Batista é o senso de missão dele. Ele sabia que ele tinha um chamado e ele sabia exatamente qual era esse chamado. Ele sabia, por exemplo, que ele não veio para salvar o mundo. Isso é importante. Tem gente que acha que é Deus. Ele não achava que era Deus. Ele sabia que ele não veio salvar o mundo. Eu não sou o Cristo. Foi enviado como precursor do Cristo. Então é muito importante. Assim como Deus te deu dons e talentos e habilidades especiais, Ele te deu esses dons, talentos e habilidades com uma razão. Como eu disse, cada um de nós é a expressão de Deus na história. E Ele não nos deu esses dons e talentos para que a gente se orgulhasse, mas Ele deu porque Ele quer usar cada um de nós de uma forma especial. Ele quer usar esses dons e talentos. Ele quer agir na história por meio de nós. Quando a gente estuda em teologia a criação, a gente estuda o mandato que Deus deu ao homem, o governo, né? Deus delegou o governo da terra ao ser humano. Ele falou assim: olha, aqui está a criação, agora você domine sobre essa criação. Deus tinha o domínio da criação porque Ele é o governador do universo. Mas Ele criou o homem e delegou a autoridade para que o homem governasse no nome dEle. Então Deus age na história, Deus age na criação através de nós. No Salmo 139, verso 13, a gente lê, agora, não é só João Batista que tinha uma missão, todos nós temos, né, uma missão da parte de Deus. No Salmo 139, o salmista ele fala, é o Salmo de Davi, ele fala assim a partir do verso 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Gente, que coisa maravilhosa. Está escrito aqui de uma forma poética, né? Mas o salmista está falando. O pessoal antigamente tinha muita curiosidade de como é que se formava um osso no seio, na barriga da mãe. Os antigos eles não sabiam, né? Como é que forma o osso dentro da barriga da mãe, do ventre, né? Mas aqui está falando assim que quando os ossos deles foram formados, Deus sabia, Deus estava lá, Deus estava no controle. E cada dia da vida de Davi foram escritos nos livros de Deus, sabe? Linguagem poética, né? Então Deus conhece a sua vida, Deus conhece cada detalhe desde que você foi formado no útero da sua mãe. Desde
No primeiro momento que a sua vida, cada um de nós estava sendo formado, Deus conhecia. E Deus, ele tem um propósito. Todos os nossos dias, cada um dos nossos dias estão escritos no livro de Deus. E nós entendermos a missão de Deus para a nossa vida é uma coisa muito importante para nos dar significado, para dar sentido à nossa existência. Ora, se uma coisa terrível, o homem sabe disso, é você usar a ferramenta errada. Você já viu assim, a pior coisa que tem é você usar a ferramenta errada, né? Você acaba estragando o parafuso, estragando a porca, você tem que usar a chave certa, né? A chave de boca do número certo, a chave de fenda certa. Você tem que usar a ferramenta certa, porque senão você estraga a coisa. E Deus fez você com uma ferramenta certa para alguma coisa. Cada um de nós é a ferramenta certa para algum propósito de Deus. E se usar outra, vai acabar estragando. E nós precisamos entender a missão de Deus para a nossa vida. E como nós podemos entender a missão de Deus? Nos dedicando, gastando tempo na presença de Deus, com a palavra de Deus e com o povo de Deus. Nós entendemos a missão de Deus para a nossa vida dessa forma. Em comunhão com Deus, porque nós aprendemos a nos relacionar com Deus. Aprendemos a ouvir a sua voz. Aprendemos como Deus age na nossa vida. Pela palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, nós aprendemos a ter clareza a respeito de quem é Deus, da sua vontade, da vontade de Deus, de como Deus deseja que nós o servamos. Ora, os judeus chegaram para João Batista e mandaram mensageiros para perguntar quem era ele. Vai lá e pergunta para aquele cara quem ele acha que é. E com que autoridade ele está fazendo aquelas coisas. Porque João estava batizando e pregando mesmo. E João fala assim, você é o profeta? Não. Você é Elias? Não, sou Elias. E quem é você? Quem você diz que você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Da onde João Batista tirou isso, gente? Profecia do livro de Isaías. Então, assim, ele aprendeu acerca da missão de Deus para a vida dele através da palavra de Deus. E nós também devemos, na palavra de Deus, que nós vamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. E no povo de Deus, gastando tempo no meio do povo de Deus, porque através do povo de Deus, nós aprendemos a descobrir as nossas habilidades. Né? Assim, qual é o seu dom? Não, meu dom é cantar. A pessoa está aqui no meio do povo de Deus e ela vai cantar, meu Jesus, né? Cantar no banheiro, por favor. A pessoa não tem dom nenhum para cantar. Então, quando a gente está no meio do povo de Deus, a gente vai descobrindo os nossos dons. Né? Puxa, mas você ensina bem. Você poderia dar aula na escola dominical. Puxa, você dirige a reunião de oração, olha, tal. E quando nós estamos no povo de Deus, no meio do povo de Deus, a gente vai descobrindo os nossos dons também. E por fim, verso 29. A gente já viu que João disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado, reconhecimento de que tudo que temos vem de Deus. Eu não sou o Cristo, fui enviado como seu precursor, clareza da missão que Deus tem na minha vida. E agora? Ele diz no verso 29, o que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Esse amigo do noivo era um costume que tinha na Judéia. Os estudiosos dizem que era um costume local, da Judéia, que na Galiléia mesmo não tinha esse costume. Tinha dois amigos dos noivos, um para o noivo e outro para a noiva. E esse amigo do noivo, ele era um paraninfo, um padrinho. Ele era responsável por preparar a cerimônia e todas aquelas tarefas, né? Quem já preparou o casamento aí sabe que é muita coisa. E ele finalmente conduzia os noivos à câmara nupcial. Por ocasião da festa, eles davam presentes para os noivos também. E eles também ajudavam, né? Cuidavam do noivo, cuidavam da noiva.
Não existe um significado muito oculto aqui. A ideia é de que o amigo do noivo é alguém que não é rival do noivo. Estão lembrados da questão inicial? Mestre, ele está batizando, está pregando, então todo mundo vinca. Olha, eu sou amigo do noivo, eu não sou noivo. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo se alegra muito, né? Mas o noivo é o noivo. Então, o amigo do noivo, a ideia aqui é que era alguém que não era um rival. Ele tinha uma posição exaltada, estava ali, né, como um padrinho, está lá na frente, mas ele não com a mesma dignidade do noivo. João, então, ele descobriu que a origem da verdadeira alegria não é como o meu ministério desenvolve, que tipo de trabalho que eu tenho, ou as circunstâncias que envolvem a minha vida. Mas qual é a verdadeira alegria para João, gente? Permanecer ao lado do noivo, que é Jesus. A igreja, a palavra de Deus diz que a igreja é a noiva, né? E o noivo é Jesus. E tem até a parábola, né, das virgens, o noivo, e ele vai voltar, né? E João descobre então que a verdadeira alegria está junto do noivo, escutar a sua voz. E finalmente no verso 30, convém que ele cresça e que eu diminua. João sabia que depois de falar com Jesus, a única coisa que restava, a única coisa a fazer era obedecer, né? E gente, uma coisa que é um remédio para nós nos dias atuais. A gente tem que reconhecer que tudo tem a ver com Jesus. As pessoas hoje, elas acham que elas são o centro do universo. Tudo gira em torno dela, tudo é para ela, importa o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer, os sonhos dela. E as pessoas são assim. As pessoas hoje estão... até esse autor ele fala que a geração atual, nessa busca desenfreada por felicidade, como prazer, ela se tornou individualista, as pessoas se tornaram individualistas, infantilizadas. A pessoa está infantilizada, ela não consegue, a criança não consegue esperar para ter a recompensa. Tem que esperar até o Natal, tem que esperar até o aniversário, a criança fica doida. Ela não consegue esperar para ter o prazer. E a geração infantilizada, não é? Uma geração narcisista. E aqui tem um remédio, né? O centro de tudo é Jesus. Não somos nós. E a verdadeira felicidade está em a gente reconhecer isso. O que importa é Jesus. O que importa é Jesus. Meus sonhos, minhas alegrias, meus desejos, eu levo aos pés da cruz. Não é verdade? Senhor, eu gostaria disso. Jesus, porque a Bíblia fala, inclusive, para nós lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades, né? Todas as nossas ansiedades. Jesus, em Mateus 16, ele fala assim: se alguém quer vir após mim, deve negar a si mesmo, deve tomar a sua cruz. Lucas acrescenta: a cada dia, e me seguir. Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, achará. Aproveita um homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Jesus está falando aqui do princípio da verdadeira felicidade. Está falando da salvação, mas ele também está falando do princípio da verdadeira felicidade, que nós não temos que buscar a felicidade, nós temos que negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E a verdadeira felicidade está aqui no verso 36, para concluir. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quando a gente fala de vida eterna, a gente não está falando da quantidade, do tempo da vida, a gente está falando da qualidade de vida. E com Jesus, em Jesus, a gente tem a verdadeira vida. E a gente encontra a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Amém?
O Senhor nos abençoe pela meditação da sua palavra. Que essa palavra possa estar no nosso coração, porque a gente precisa dessas palavras sábias de João Batista. Porque nós vamos voltar para casa agora e nós vamos ligar a nossa televisão e a gente vai ver um lixo contaminar nossa alma, dizendo que nós precisamos de coisas que nós não precisamos, dizendo que a gente tem que ter coisas que nós não precisamos ter, e se a gente deixar, essas coisas contaminam a nossa alma, elas envenenam a nossa alma. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu amor e pelo teu cuidado, como oramos antes. Obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é bálsamo para as nossas almas. A tua palavra é luz para os nossos caminhos. Nós te agradecemos porque nós temos vida nas tuas palavras. Ajuda-nos, Senhor, a guardar essas palavras nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a viver pela tua palavra, Senhor. A entender as coisas do teu reino, a entender, Senhor, as tuas prioridades, a entender, Senhor, que a verdadeira felicidade nós encontramos apenas no Senhor. Muito obrigado. Leva-nos agora para os nossos lares, dá-nos uma semana de paz, de alegria, Senhor, e de comunhão profunda com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.